Bem, pessoal, voltando aos vídeos agora, eu queria fazer um react sobre uma fala do geógrafo David Harvey, né, que ele fez em 2014, se eu não me lembro, junto numa palestra que ele estava com o Haddad, né? Na época o Haddad era prefeito da cidade de São Paulo, na qual ele faz uma explanação sobre o que seria a classe operária, a classe trabalhadora moderna, né? E as relações que ele vê da classe trabalhadora com a questão local, de bairro. Para isso, né, eu peguei um vídeo da Boitempo que tem uma tradução simultânea. Só que no momento que ele vai falar do Bookchin, né, ele depois eu ouvi a original, o tradutor, porque é difícil mesmo, né? Você está falando em inglês e o cara tenta traduzir simultaneamente em português, né? Ele, na minha avaliação, ele fez um pequeno equívoco. E aí eu vou parar também e tentar fazer uma discussão sobre qual a palavra que eu imagino ser mais correta, ok? Então a gente vai colocar o David Harvey, ele vai estar falando um pouquinho sobre a questão do trabalho, né? E depois ele vai entrar na questão dos bairros, depois ele entra na questão para discutir um pouco o Borough Bookchin, ok? Então vamos lá. Nós não somos mais uma cidade de operários. Então, essa é uma ideia que eu gostaria de argumentar. Eu me mudei para Nova York e quando eu vou para Second Avenue, e o que eu vejo? Eu vejo muitas pessoas fazendo entregas, motoboys. Um fluxo constante. O Marx diz que transporte é a produção de valor. Eles estão produzindo valor e eles estão tendo mais-valia sendo extraído deles. Olha para o outro lado da rua e tem um lugar servindo hambúrguer. Agora, a gente gosta de pensar da classe operária como pessoas que produzem aço e carros, mas por que eles são classe operária, mas que produzem hambúrguer não é uma classe operária? Na verdade, todo aquele pessoal fazendo hambúrguer produzem valor e tem mais valia. E toda a indústria de serviço é assim também. A coisa interessante sobre a indústria de restaurantes é que, na sua maioria, os donos não ganham muito dinheiro, porque eles pagam tanto em aluguel, e quem ganha o dinheiro é o pessoal que tem os imóveis. Eles ganham dinheiro e não os produtores. E muitos donos de restaurante, eles trabalham até quase morrer só para pagar o aluguel. E o que mais eu vejo no Second Avenue e 86? Eu vejo os trabalhadores que trabalham para a empresa de energia, colocando os cabos, eles estão produzindo valor de mais-valia. E do outro lado, você tem o pessoal do telefone fazendo a mesma coisa, colocando os cabos. Eles estão produzindo valor e mais-valia. Eu vejo pessoas montando andaimes para consertar um prédio. Eles também estão produzindo valor e mais-valia. E tem pessoa que está tirando os andames do outro lado da rua. Eles também estão fazendo a mesma coisa. E você pode seguir isso, e o que você vê ao seu redor é uma grande quantidade de produção de valor e de mais-valia na vida urbana pela classe trabalhadora. E essa é a classe trabalhadora de uma cidade típica da América do Norte. É muito difícil organizar. Não se encaixa com a ideia do trabalhador da fábrica da indústria, e isso é algo que a esquerda precisa entender, que essa vai ser a classe operária que vai ter que ser a vanguarda da transformação radical. E a pergunta é, como que essa classe pode ser organizada? É extremamente difícil, se não impossível, organizar essa classe trabalhadora no ponto de produção. Vai para cada restaurante, você vai para cada motoboy, isso é muito difícil. Mas a outra forma de se fazer isso, e Gramsci sugere isso em 1919, quando ele disse... Bem, aí é Gramsci, né? Ele fala Gramsci, mas é Gramsci, né? Que é aquele teórico do Partido Comunista Italiano que foi preso no fascismo, né? Ele tem vários livros
enfim, e um chama Americanismo e Fordismo. Eu imagino que ele deve estar falando desse livro. Nós da esquerda organizamos e pensamos nos conselhos da fábrica como sendo o centro da política, mas o conselho da fábrica não funciona muito bem, a menos que estejam complementados com outra coisa, que é a organização de bairros urbanos. Porque nos bairros urbanos você tem todos esses elementos juntos, reunidos, morando lá. E, na verdade, você tem não só alguém que trabalha numa siderúrgica, alguém que faz carro, mas também o cara que vai na rua, o cara que prepara o hambúrguer, que trabalha no restaurante, o cara que toca o cabo do telefone. E, na verdade, Gerson fez um comentário interessante. Ele falou: uma organização territorial tem um melhor entendimento de toda a classe operária. Isso também é muito interessante, né? Então ele está pegando Gramsci para entender essa classe trabalhadora atual, né? Apesar do Gramsci ter escrito isso em 1919, como ele mesmo disse, né? O que é interessante? Primeiro que ele está falando de classe trabalhadora, ele fala classe operária, eu não sei, né? Enfim, eu acho que é uma questão do trabalho muito mais ampliada, não fica só no operário, mas eu acho que ele está considerando isso porque ele entende que eles são produtores de mais-valia, né? Ou seja, independente de estar trabalhando na fábrica, produzindo uma mercadoria física, eles produzem mais-valia na entrega de hambúrguer, enfim, né? Trabalhando com cabos, vai à rua e assim por diante, ok? Ele dá uma expansão da ideia de mais-valia apenas produzida na fábrica. E aí ele também trabalha uma outra questão que é interessante, que ele vai falar em um dado momento, né, de que em Nova York, os proprietários de alguns restaurantes, por exemplo, né, eles são super explorados pelo sistema imobiliário que existe, né? Ou seja, esse cara explora uma mão de obra, mas ele também é muito explorado porque ele não tem o local, né? O local de trabalho, né? O local que ele tem empresa não é dele, então ele precisa pagar aluguel. E aí, então, ele acaba sendo o quê? Super explorado por o cara que tem esse prédio, que pode, evidentemente, ter N prédios, que ele faz isso, fica alugando, né? E aí esse cara explora o trabalhador, enfim, é um processo de várias explorações aí, né? Mas o que é interessante para a gente pensar é o que a gente discutiu num dos outros vídeos, né? Que eu te falei do Burbuction, né? Que é o quê? O cara dele tem uma pizzaria num bairro e aí ele paga aluguel, ou ele até pode ter, dependendo do bairro, né? Mas ele explora e existe uma exploração muito maior sobre ele, que é a exploração das grandes empresas. Ele precisa comprar, sei lá, produtos e assim por diante, ok? Então, o David Harvey está falando basicamente em Nova York, que é uma outra condição, mas é muito parecido no sentido de a gente comparar essa questão da exploração no bairro, ser feita desde, por exemplo, de um cara que tem dezenas de prédios, e ele aluga e ele explora esses caras que tem pizzaria, bares, assim por diante, né? E por tabela esses caras contratam mão de obra, enfim, é um processo de contratação de mão de obra, exploração do trabalho, exploração da renda, enfim, são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Que não dá para você explicar como se fosse um fenômeno único. Outra coisa que ele está trazendo aqui é que o Gramsci vai falar isso, de que não tem como você organizar os trabalhadores apenas na fábrica, né? Você precisa organizar em outros lugares. Isso é interessante, porque o Gramsci fala isso em 19. E em 17, na greve 17, os trabalhadores perceberam muito isso, né? Que você, para organizar as fábricas, você precisava organizar os trabalhadores nos seus locais de moradias. Por isso que existia uma inter-relação muito grande entre bairro e indústria, nessa forma de organização da greve, de manifestações e assim por diante, ok? Inclusive, né, eu publiquei um livro esse ano, que basicamente, no ano passado, que fala um pouco dessas greves a partir de uma dinâmica territorial espacial. Aí vamos dar continuidade para entender um pouco melhor isso, né? E aí, essa questão do bairro, como é que o David Harvey vai trazer. Do que você tem organizando assembleias de uma fábrica que dá uma ideia da classe operária naquela indústria apenas. Os sindicatos são bons de organizar no lugar de produção, mas não entendem o interesse de toda a classe trabalhadora. Na verdade, o sindicato muitas vezes acaba sendo uma barreira para a política de classe, no sentido do que é necessário para toda a classe operária. Então, Gramsci seria a segunda forma de organização, que seria no bairro.
E agora eu acho que esse deveria ser a primeira forma de organização, a principal. E se essa for a forma primária de organização, vai ser uma organização que entende a condição de toda a classe operária, não importa onde essa força é empregada, seja bancos, transporte, motorista de táxi, pessoas que trabalham no restaurante e assim por diante. E dessa perspectiva, portanto, para mim, a estratégia de território da luta das classes, como que se organiza o território da cidade? E foi falado antes que uma das coisas que os anarquistas têm uma melhor tradição em fazer do que os marxistas é a organização de bairros. Eles têm uma melhor ideia de se incutir na vida diária das comunidades e pensar em formas e tentar encontrar uma existência não alienada no mar de alineação. E isso me leva a um ponto muito interessante, que há muita mobilização acontecendo nas cidades que acaba acontecendo com base em princípios anarquistas. E isso é muito difícil para marxistas reconhecerem e entenderem. Eu, na verdade, concordo bastante com um anarquista do passado, Mary Buchanan. Então, aí ele fala anarquista do passado, mas na verdade o David Harvey, eu vi na original, ele fala post-anarquista, não peste-anarquista, entendeu? Não é anarquista do passado, é um pós-anarquista. Ele chama o David Harvey chama o Murray Bookchin. E disse que eu acho que o futuro da esquerda depende muito de reunir o melhor da anarquia e o melhor do marxismo, e a menos que essas duas perspectivas anticapitalistas consigam se unir num processo político, a esquerda vai falhar. Isso daí está naquele texto que a gente comentou, né, no vídeo sobre Bookchin, que chama The Communalist Project, né? Ele realmente ele vai dizer que ele não é mais anarquista, mas ele também não é marxista, né? E aí, ao não ser anarquista e nem marxista, né, sendo comunalista, ele tenta agregar aquilo que ele acha que seja importante, tanto da visão anarquista e quanto a visão marxista. Então, a visão anarquista, né, que o David Harvey está falando, tem essa questão da organização pelo bairro, a partir do bairro. Por quê? Porque é no bairro que você vai encontrar todos os setores da classe trabalhadora, né? Então, esse cara que põe o cabo, esse cara que vai à rua, esse cara que entrega mercadoria e assim por diante, porque é muito difícil você organizar ele, né? Ele tá numa motinha, ele fica correndo com a moto o dia inteiro. Quando você vai sair correndo atrás dele, com a moto, não tem como, né? Então, e ele não fica parado. Então, você vai parar lá, eu vou conversar, ele vai, entra no auto e vai embora. Então, o que o David Harvey está falando a partir das orientações, né? E da visão que tem os anarquistas e aí o Murray Bookchin, né? De que você teria que organizar esse cara no bairro, tipo, lá onde ele mora, né? Então, mas organizar a partir do trabalho, mas não só a partir do trabalho, eu entendo, né? Aí um pouco da minha divergência pode ser com o David Harvey, entendeu? Porque não é só trabalhador que existe, não existe um bairro operário como existia em 1917, por exemplo, em São Paulo, né? Tipo, os bairros operários e os bairros não operários. Hoje, no bairro operário, no bairro dos trabalhadores tem trabalhador, mas tem pessoas, por exemplo, que têm loja, e assim por diante. Então, você precisa falar coisa do trabalho para organizar esses caras e ir além também do trabalho, né? Aí essa questão, como é que você vai agregar essas pessoas dentro de uma condição comum, entendeu? De você entender que tantos ali, o cara que tem um barzinho, o cara que tem uma pequena padaria, uma quitanda, ele é tão explorado quanto aquele cara que ele está explorando, entendeu? Então, tipo assim, existe obviamente uma cadeia de explorações. Logicamente, esse cara da quitanda tem muito mais recursos, óbvio, né? Não estou falando que ele não tem, mas ele também sofre a exploração, a vida ele está pagando aluguel, enfim. Então, se você conseguir trazer o bairro enquanto uma proposta para lutar, né? Tipo, para as condições melhorarem para todos, então eu acho que é isso um pouco que o David Harvey está falando, né? A partir dos anarquistas e a partir daquilo que ele vê no Murambuchi, porque o Murambuchi deixa muito claro isso, né? De que você precisa estar com todo mundo nesse bairro, não só os trabalhadores. Está fadada a falhar. E isso foi uma das coisas que ele escreveu nos últimos papéis. Ele falou isso da anarquista
da sucessão anarquista, que não gostavam do anarquista dogmáticos. Eu não tenho dificuldade com os marxistas dogmáticos. Os anarquistas dogmáticos e marxistas têm que ir para o inferno. E aí ele diz que anarquistas e marxistas dogmáticos têm que ir para o inferno. E ele é um dos principais marxistas, né? Um dos caras que levou, né, o marxismo para dentro da geografia. Né? Ele não era marxista até a década de 70, ele era marxista, então ele leva. Então, é interessante que ele faz, né, essa crítica aos marxistas ditos dogmáticos, né? E aí ele pega para fazer a crítica o que fala o Murrenbuch, né? Uma crítica aos anarquistas dogmáticos. Por quê? Porque chega uma hora que você não consegue dar um passo para frente. Se você fica querendo a todo momento levar, né, aquilo que você acredita como não pode ser mudado, enfim, né? E aí você não avança. Levando em consideração, por exemplo, no caso dos anarquistas, né, ele vive em contradição e não é tipo assim uma contradição qualquer. Por exemplo, muitos anarquistas trabalham em empresas estatais, né, que fazem serviço público. A gente já discutiu em vários vídeos isso daí, a questão do serviço público e a questão do Estado, né? É o meu caso, por exemplo, de outros, ok? Quando o anarquista é preso, aconteceu recentemente, não tiveram 16 anarquistas autonomistas presos por causa de 2013, como é que você soltou eles? Você vai ter que fazer uma petição via Estado. Você vai ter que usar o quê? Uns instrumentos que o Estado te oferece. Por exemplo, habeas corpus. Se a gente não quer, então, usar o Estado, a gente que se unisse e fosse lá na prisão e arrancasse os caras lá de dentro. Ninguém fez isso. Alguém fez isso? Saiu armado aí, foi lá na frente, pegou, arrancou os caras na marra? Não, né? Eles entraram com uma petição. E isso não significa que aconteceu só em 2013. Se você pegar o Galen Rota, ele vai ser preso em 1917, vai ter uma disputa para libertá-lo. E quem faz isso como? A partir de petições perante o Estado, perante a Justiça. Ok? Ou seja, os anarquistas lá entendiam que você precisava se utilizar desses mecanismos. Então, a questão que eu acho que o Murrenbuch traz, né, se você se utiliza de alguns mecanismos, você não pode utilizar de todos os mecanismos. Não, você só utiliza de alguns. Ah, mas por quê? Esse daqui, então, te faz sujar menos, colocar menos a mão na lama? Aquele não te coloca mais? Essa é a questão. Ou você não coloca nada do Estado, você simplesmente faz de conta que o Estado não existe, você não vai trabalhar para o Estado, você não vai trabalhar mais, você não vai mais se organizar em sindicatos que estão ligados ao Estado, porque todos os sindicatos no Brasil estão regidos pela lei estatal. Você não vai poder, então, quando o cara for preso, usar habeas corpus, e assim por diante. Porque aí também é assim, é muito simples, né? É muito tranquilo. Eu uso aquilo que me interessa, aquilo que não me interessa, eu taco o pau no outro. Então tem que tomar muito cuidado. Eu acho que é isso que o Murrenbuch estava reclamando, entendeu? Naquele momento, e por isso que ele rompe o anarquismo. Porque, tipo assim, o anarquista ele entra numa contradição, mas aí o que ele faz? Para tentar minimizar o problema, ele dá, tipo assim, o que eu faço, o que meus amigos, os meus companheiros fazem, eu respeito e acho legal. Agora, o que aquele cara está fazendo, eu condeno. Mas peraí, ou você condena tudo ou você não condena nada. Essa coisa de você dizer o que você pode fazer ou não com o Estado, acaba, sei lá, no mínimo estranho, né? Então, eu acho que é isso que o Murrenbuch estava dizendo nesse texto, né, de Communalist Project. O que nós, anarquistas, podemos utilizar do Estado? Porque a gente se utiliza do Estado. Ou se utiliza do Estado para sobrevivência, eu sobrevivo porque eu trabalho para uma empresa estatal. Você entende? E o cara que é preso, o advogado vai lá numa petição pública para tirar o cara, tira com habeas corpus. É o quê? Legislação feita pelo Estado. E assim por diante, né? Então, tipo assim, a gente vai ter, então, ter um caderno do que você pode ou não fazer com o Estado. É isso que eu acho que ele está... Fora que tem gente que estuda em universidade pública, estuda em escola pública e assim por diante, galera. Então também tem tudo isso, né? As contradições são inerentes ao anarquista. Se você não conseguir entender isso, você não vai entender o que é o anarquista. Eu ficaria muito surpreso que se o anarquista não conseguisse perceber nenhuma contradição. Caramba, ele não é anarquista, né? Só não tem contradição quem acha tudo normal, tudo que está acontecendo. O anarquista vai ter as contradições, e o Malatesta deixa claro isso no livro dele, ok? A questão é, quais são as contradições, parece, que são toleráveis e as contradições que não são toleráveis. E eu acho que é isso complicado, entendeu? Porque aí, geralmente, as toleráveis está ligado ao que você faz e que os seus amigos fazem, e intolerável é aquilo que você não gosta que os outros fazem, entendeu? E aí não é também correto, beleza? Então, eu acho que nós anarquistas temos que pensar com relação a tudo isso. E aí eu acho que quando ele faz a crítica aos marxistas, provavelmente porque os marxistas também ficam muito presos a uma realidade do passado, às vezes, né? Ele não consegue entender, por exemplo, que essa classe trabalhadora não é a mesma que o Marx está falando lá em 1860. Não é a mesma coisa.
Ok? Até acho que é um esforço do David Harvey fazer isso. Um esforço. Não significa que ele está conseguindo. Né? Um esforço que ele tenta agrupar todo mundo ali como classe trabalhadora. Às vezes o cara nem se entende como classe trabalhadora. Talvez você fala com o cara do Uber, ele não vai entender que é classe trabalhadora. Enfim, ok? Só que ele, então, para o vídeo não ficar muito grande, demonstrar o quê? Que em algum momento David Harvey, que é um marxista, se alia ao que ele chama de pós-anarquista, né? Dos últimos textos, né? Do Murray Bookchin, para tentar o quê? Discutir como é que os dois, né? Poderiam, essas duas visões poderiam, sei lá, ter a possibilidade de caminhar em alguns aspectos juntos, porque não tem como caminhar tudo junto, é óbvio, né? O dia que todo mundo caminhar junto e não vê nenhuma diferença entre eles, não tem por que ter essa separação. Melhor se fundir os dois e vai para frente, ok? Então, eu acho que é isso que fez também o Murray Bookchin refletir muito sobre a participação dele enquanto anarquista, né? Às vezes ele estava muito preso e ele não podia agregar coisas que ele achava que seriam interessantes, mas seria visto com maus olhos, vamos dizer assim, pelos anarquistas, ok? Então, eu acho que é isso, né? Para a gente resumir aí, o vídeo não ficar muito grande, essa participação muito legal do David Harvey num debate, né? Que ele estava, na época, com o Fernando Haddad sobre as cidades. E aí, por que ele fala assim, antes de chegar no... Ele fala dos anarquistas, porque era um período de 2013, né? Então, o David Harvey, o Fernando Haddad vai reclamar, ele não cita nominalmente anarquistas ou autônomos, ele reclama das pessoas que não gostam de política. O David Harvey sacou qual que era dele, e aí meio que deu uma cutucada nele, entendeu? Tipo, você está falando mal dos anarquistas, mas eu vou mostrar que os anarquistas têm uma coisa muito importante aí, beleza? Então eu achei muito justo da parte do David Harvey, né, de fazer essa menção e principalmente trazer aí o Murray Bookchin enquanto um importante teórico para a gente entender essa questão da cidade, principalmente dos bairros, né, que tem um pouco a ver desse último vídeo também, né? Se a gente consegue se organizar por bairros, se a gente consegue organizar as eleições por bairros, não mais municipais, a gente vai tentando minimamente, às vezes, quebrar todo esse monopólio desse poder, que a gente não tem como quebrar, tá entendendo? O que a gente não pode fazer é mentir, fingir que ele não existe. Né? E principalmente que a gente não faz nada com o Estado. É uma mentira maior ainda. Ok? A gente faz porque a gente sobrevive, às vezes, como é o meu caso, às vezes a gente precisa do Estado para, enfim, conseguir petições. Então, são N coisas que o Estado está envolvido na nossa vida e a gente não pode fingir de conta que não. Ok? Então, isso daí. Um abraço a todos e todas e até o próximo vídeo.